Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma de nossas videoaulas. Bem, hoje nós iremos fazer um vaso para festas, tá? Eu recebi uma encomenda, eu falei assim, eu vou aproveitar e já fazer com o pessoal. O pedido é só do vaso mesmo, mas como eu gosto sempre de deixar algo pronto aqui com vocês, eu vou montar. Como a gente não trabalha com argila, a gente trabalha com vasos que monta e desmonta. Eu vou montar com vocês aqui, depois eu desmonto para entregar para a pessoa que quer os vasos. É uma empresa de festas, é até da minha prima, de São Paulo. Ela tá por aqui pela Bahia esses dias e ela me encomendou uns vasos. Eu falei, vou aproveitar, fazer no canal e mostrar pro pessoal. Esse arranjo, ele serve tanto para festas, quanto para aquela mesinha da vovó, ou colocar num cantinho aí da sua sala. Eu vou fazer um com vocês e fazer a demonstração de dois. Quem aprender a fazer esse aqui vai aprender a fazer o da demonstração, que não muda praticamente nada, coisa mínima, tá bom? Então, esses vasos irão diretamente sair para Maria Artes Decor em São Paulo, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar com papel Paraná e com papelão, tá, pessoal? Mas não fiquem tristes não, porque tem a opção também para quem não tá trabalhando com papel Paraná, a gente tá trazendo um também com papelão, tá? Que é o da demonstração. Aqui eu já tenho um molde aqui, cortei aqui na medida certinha. Coloquei aqui no meu papel Paraná, ó, risquei e agora eu vou recortar aqui, tá bom? Aqui eu vou cortar com a tesoura mesmo. Não precisa estar levando na mesa de corte para estar cortando no estilete não, tá? E você corta certinho, ó, bem certinho, tá? Isso é muito importante. Prontinho, ó, tá vendo? Bem certinho. Bem, antes da gente recomeçar aqui, eu quero pedir o pessoal aí que tá com dificuldade por conta da legenda que aparece, você tem que desligar aí do seu celular. Não tem como a gente tirar por conta de outros países que querem assistir às aulas e não entendem a nossa língua, entendeu? Você tem a opção aí de você desligar, tá? Se você não sabe, você pode estar pedindo ajuda aí. Aqui, o que que eu vou fazer? Olha só. Eu vou fazer um vinco aqui, ó, dessa ponta nessa aqui, tá? Eu vou até marcar com a caneta para eu não errar. Vou marcar aqui só nas duas pontinhas, ó, que ele tem que ficar bem certinho. Vou pegar esse aqui como apoio mesmo, para não precisar estar indo para a mesa de corte. E aqui vou fazer um vinco aqui bem certinho, ó. Tá? Vou pegar alguma coisa para fazer de régua aqui. Vou pegar essa régua de metal aqui mesmo. E aqui eu vou vincar bem certinho, ó. Prontinho, tá vendo? Vinquei esse lado, agora eu vou fazer do outro lado um vinco aqui, outro aqui. Isso é muito importante. Se você fizer do mesmo lado, vai ficar errado. Você vai perder sua peça, tá bom? Vinquei desse lado, agora, ó, do lado oposto, eu vou fazer um aqui e outro aqui. Ó, ele tem que ficar assim, tá bom? Agora vamos para a segunda etapa. Olha só, peguei aqui um papelão e vou colocá-lo aqui, ó. Desse lado, esses dois vincos aqui, eles ficarão colados aqui no papelão. E esse aqui para cima, ó, isso é muito importante, tá? Você não pode errar. Aqui eu vou colocar cola. E vou colar aqui. Outra coisa também muito importante, o papelão do lado dobrável, né? Porque esse lado não é dobrável, vocês entenderam, né? Ó, desse lado aqui que ele dobra, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, pra não ficar nenhuma dúvida aqui, ó. O papelão, esse lado, ele é dobrável, esse não, tá? Então, você vai colocar do lado dobrável pra você poder fazer isso aqui depois, certo? Agora, aqui, o que iremos fazer? Eu vou tirar esse excesso aqui no estilete, ó.
Prontinho, nossa peça ficou assim, ó. Certo? Agora, olha o que iremos fazer. Ó, tá vendo? Esse lado aqui. Ele vai ficar assim, tá vendo? Ó, eu vou pegar aqui um pedaço de tecido. Esse tecido aqui a gente compra, a gente chama ele de lona. O tecido, todo o tecido, mesmo que ele seja de algodão, reparem que tem um lado dele que estica um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Qualquer tecido, isso acontece. Podem fazer um teste aí pra vocês verem. Esse lado aqui, ó, ele estica um pouquinho. Esse não, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse lado aqui, que tem um pouquinho de elasticidade, e vai colocar assim, ó. Pra ele ter espaço, pra hora que a gente colar, ele poder fazer assim, tá? Prontinho. Você pode estar fazendo com feltro, você pode estar fazendo com junta. Tem um ali com junta prontinho pra mostrar pra vocês daqui a pouco. Aqui vou pegar, olha só, cola Almaflex, tá? É a cola branca que eu tenho usado nos meus trabalhos nos últimos tempos. Ela é muito boa. Aqui eu vou colar esse tecido aqui, tá? Não coloca a cola quente, não, pra não ficar dando relevo na sua peça, senão vai ficar uma peça feia. E essa peça, como vocês podem ver, é um trabalho bem simples, com material bem acessível, mas ela vai ficar uma peça de luxo. Preste atenção aí que vocês vão aprender. E tem outras formas de fazer também que eu vou estar passando aqui pra vocês, tá bom? Aqui, vou colocar aqui bem certinho. Agora aqui o que você vai fazer? Vou fazer isso aqui. Vou dar um corte aqui. Outro aqui. Outro aqui. Prontinho. Vou começar desse lado aqui, ó. Você estica bastante, que ele tem que ficar bem certinho, tá? Aqui eu já coloco a cola, ó. Vou colocar um pouquinho de cola aqui desse lado e vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Pra não precisar cortar aqui nesse lado, desses lados, que eu tenho medo de ficar desfiando. Eu puxo aqui e já puxo essa parte aqui um pouquinho pra baixo, pra facilitar, ó. Pra não precisar ver cortes desse lado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, vocês vão entender. Ó como eu fiz, tá vendo? Eu deixei esse aqui esticadinho um pouquinho pra baixo, pra quando eu dobrar, ele já cair direto pra cá. Vou fazendo aqui, vocês vão observando que é bem fácil. É só forrar isso aqui de tecido. Essa parte aqui poderia ser maior para essa parte aqui ficar forrada, tá? Que essa parte de cima eu vou ter que forrar depois. Mas aí você já faz essa parte aqui do seu, você já faz o maior, tá? Pra você vir direto com ele e deixar forrado, tá? E nossa peça vai ficar assim. Esse aqui tinha um pequeno defeito aqui no tecido, ó. Tá vendo? Ó. Aí, quando você for fazer isso aqui, ó. Quando você for fazer isso aqui, se ele ficar dobrando aqui, você faz isso, ó. Ele fica bem certinho, tá? Mas esse aqui vai ter um acabamento depois também, não conta muito não, certo? Ó. Prontinho. Para esse vaso, nós iremos precisar de 6 peças dessa aqui. Você pode estar fazendo com 7 também, vai depender do tamanho que você vai fazer. Quando a gente for montar aqui, vamos já começar a montar, você vai ver que você pode fazer ele do tamanho que você bem entender. Aqui, ó, já tenho 6 peças aqui forradinhas, tá vendo? E agora nós iremos montar nosso vaso. E a cola quente, vocês sabem que ela pega muito bem no tecido, né, gente? E aqui eu vou fazer isso, ó. Vou juntar essa peça aqui com cola, tá? Eu vou colocando a cola bem mais pro lado de dentro, ó. Pra não aparecer a cola. E aqui eu já venho e colo. Segura até colar, tá? Ó. Virar pra vocês verem. Essa abertura aí vai ter um acabamento, tá? Prontinho, colado. Agora eu vou colocar a cola aqui e vou colar essa parte, ó.
Vocês vão amar fazer esse vaso. E ele é muito prático, tá? E a gente olha assim e fala assim, ah, ele é ruim pra montar. Olha como que ele se encaixa certinho, não tem problema nenhum. A montagem dele é maravilhosa. O melhor tá aqui, o melhor momento é esse, da montagem. Agora aqui eu vou colar de uma só vez, ó, essas duas partes. Ó como ele encaixa certinho, tá vendo? Agora eu já venho com a terceira parte, ó. Pessoal, é assim até chegar na sexta peça, tá? Não tem segredo não. Eu vou adiantar aqui e já volto pra gente fazer o fechamento final, tá bom? Pessoal, olha só. Já poderia parar aqui com 4, ó. Mas aqui tem 5 peças, ó o que acontece. Falta colocar mais uma, só pra mostrar pra vocês mesmo, ó. Tá vendo? Poderia ser assim também com 5, ó. Eu vou colocar mais uma que é o tamanho, a espessura da boca que ela pediu, tá? Mas poderia ser assim com 5 peças. Ou com as 4 peças, tá? 4 peças. Descartar uma dessa aqui, tá? E fazer o fechamento com 4. Vou colocar a última aqui pra gente fazer o fechamento, tá? Que ela é um pouquinho demorada por conta da cola que a gente tem que esperar secar e aí a gente já faz o fechamento final, tá bom? Ó, pessoal, prontinho. Ó, 6 peças. Agora a gente vai abrir aqui, ó. E vai fazer o fechamento aqui, tá? Ele é bem prático, pessoal. Vocês olham assim, pensam que ele dá muito trabalho pra fazer, mas não, viu? Podem fazer que vocês vão conseguir tirar de letra, ó. É fácil pra manusear, tá? Não é um trabalho pesado. E tem muitas outras ideias assim também forrada com tecido, tá? Já coloca aí nos comentários se vocês querem outra aula referente a essa na próxima aula, tá? Envolvendo papelão, tecido. Eu acho isso tão bom, gente, que é um material acessível, né? E tão econômico também para trabalhar. E você faz, ó, com papelão e papel Paraná. Mas você pode estar... você pode estar fazendo sem o papel Paraná também, desde que o tecido seja grosso, para quando você passar a cola não ficar aparecendo aquelas ondinhas. Eu recomendo que você passe a cola, tá? Para ele ficar assim, ó. Se quiser também, depois de pronto, dar um banho de resina acrílica à base de água para proteger essa cor, vocês podem estar fazendo, tá? Um verniz, alguma coisa assim. E aqui, ó, tá vendo? Aqui eu já coloco a cola bem encostadinha aqui e venho seguindo. Aqui já dá até pra colocar de uma só vez, ó. Tranquila, ó. E a cola quente pega super bem no tecido. Tanto que nem precisa colocar reforço aqui nessas partes laterais, não. Agora que eu tenho que observar, não dá pra tá virando pra vocês, não, tá? Tá vendo? Agora essa parte aqui eu vou forrar depois, tá? Cortar uns pedacinhos de tecido e colocar aqui, ó. Pra ficar bem acabadinho essa parte aqui. O fundo já a gente coloca. Mas antes de colocar o fundo, deixa eu fazer o acabamento aqui nessas partes. Pode deixar assim? Pode sim, fica bonito também. Mas como esse aqui é jogo de um outro, de chão que tem ali, que ela pediu um grande e um pequeno, então eu vou fazer do mesmo jeito, né? Como ela pediu. Aqui eu tenho uma linha dourada, isso aqui é linha de crochê, tá? Mas vocês podem estar colocando aí senzal, pode estar colocando aí uma outra cordinha dourada que vocês encontrarem, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Ele vai ficar assim. Eu vou colocar em um só aqui com vocês. E o outro com a câmera desligada para não ficar tão longo o vídeo, tá? Que a gente ainda tem que montar o vaso. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Tô com a pontinha da cola aqui. Agora, olha só. Vou colar aqui, ó.
até aqui embaixo, tá? Aí eu coloco aqui dentro, pra gente tá colocando o fundo depois. Aqui é com cola, tá? Você vai colocar a cola, esse aqui é bom com uma pistolinha pequena, ó. E aqui você vai colocar a cola aqui dentro. E vai fazer isso aqui. Só um pouquinho de cola mesmo, tá? Observe aí, ó. Tá vendo? Porque eu vou fazer todo ele e a gente já volta pra fazer um outro acabamento também com dourado, tá bom? Poderia ser também o cordãozinho de senzal, fica muito bonito. Pessoal, olha só, assim tá ficando o nosso vaso. Olha o que eu fiz aqui na ausência de vocês. Coloquei isso aqui, tá? Foi só o que eu fiz e fiz esse acabamento. Aqui tem um outro, aí eu vou fazer o outro aqui com vocês, que é desse mesmo aqui, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida, mas caso fique alguma dúvida, aqui eu vou começar aqui da mesma direção que eu comecei esse. Aqui eu vou pegar essa linha, vou medir aqui o tamanho que eu vou precisar. E vou pegar 6 fios, que foi o que eu peguei lá pra fazer esse aqui, 6 fios, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu deixo as linhas bem alinhadas, bem certinhas, tá? Elas não podem ficar emboladas de forma alguma. E aqui eu já começo a colar assim, ó, tá? Vou mostrar pra vocês assim, ó. Deixa elas bem certinhas, nada de colocar embolada nem, vai colocando aqui, tá? Vou começar a colagem aqui. Aqui eu já coloco um pouquinho de cola aqui. Colo aqui na direção que eu quero. E agora aqui eu vou acertando a linha, ó. Vou deixando bem certinha, toda alinhada. E vou prosseguir aqui, ó. Aqui, ó. Coloco cola aqui, que ela tem que ficar toda colada, tá? Muita cola não. E aqui, ó, vou esticando aqui bem certinho. Passo a mão aqui pra certificar de que colou. Aqui a mesma coisa, ó. Vai acertando bem a linha. E assim ficou. Agora, vamos colocar o fundo, ó. Eu vou montar... Depois eu faço esse acabamento aqui. Como eu vou ter que desmontá-lo depois eu faço. Eu só vou fazer, cortar uns pedacinhos de tecido e colocar aqui com a cola quente, tá bom? Aí, essa parte pode ser com a cola quente mesmo. Agora, preste atenção aqui no fundo, tá? É um vaso que não precisa estar colocando reforço, aquelas placas, não precisa, tá? Que esse vaso aqui, eles não vão tanto peso, não. Só falei com ela que quando ela for montar lá, ela vai colocar um pouquinho de brita aqui embaixo, mas dá pra colocar tranquilo, tá? Ele tá bem colado aqui, pessoal, bem colado mesmo. Aqui eu vou pegar um pedaço de papel paraná, vou colocar aqui, ó. Vou pegar essa caneta, vou riscar bem certinho aqui, no mesmo formato. Se você fizer isso aqui, do jeito que eu tô fazendo aqui, você não vai ter problema, ele vai dar certinho. Porque esse fundo, ele tem que ficar encaixado no vaso, tá? Como é um vaso forrado de tecido, ó, agora eu vou recortar aqui, tá vendo?
Ele vai encaixar certinho aqui, tá? Ele tem que ficar um pouquinho menor, porque ele tem que ficar lá dentro. Agora, observe aqui o que a gente vai fazer. Aqui eu vou colar ele numa plaquinha de papel. Aqui de papelão, ó. Vou recortar aqui. Ó. Vou colocar um outro, tá? Ele tem que ser bem reforçado. Agora, o fundo, sim. O fundo, a gente vai colocar um reforço, tá? Ó. Aqui a gente vai encaixar ele assim, tá? Ó. Se você quiser forrar de tecido, pode forrar, tá? Aqui eu posso passar uma tinta da mesma tonalidade depois. E eu acredito que não tem necessidade não, que ele vai ficar bem encaixado lá dentro. Agora eu quero que vocês observem aqui o que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar uma quantidade generosa de cola aqui, 1 centímetro pra dentro, ó. Ele encaixa certinho. Ele fica tão bem acabadinho, tão bem bonitinho, que eu não achei necessidade de estar forrando de tecido. Tá vendo? Agora preste atenção aqui no reforço. Olha o que eu vou fazer. Pode ser o papel paraná, mas pode ser papelão também, tá? Peguei aqui uma plaquinha, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar a cola desse lado e desse lado e vou encaixá-lo aqui, ó. Tá? Em cada plaquinha dessa aqui, vou encaixar. Em cada uma eu coloquei uma plaquinha. Tá bem reforçada, não dá pra você ver, mas tá bem reforçado. Agora, observe aqui o que a gente vai fazer. Agora aqui, vamos começar a fazer o enchimento do nosso vaso, né? Eu só vou montar mesmo pra fazer a demonstração pra vocês, mas eles vão assim. Aqui eu só vou fazer o acabamento e passar pra ela, tá? Aqui eu vou colocar uma camada de papel bem lá no centro. É pra dar exemplo pra como você vai montar o seu, tá? Você vai fazer, que eu sei. Aqui peguei uma sacolinha com umas pedrinhas de brita. Vou soltar lá no fundo, ó. Organizar aqui. E coloco mais papel. Tá com peso ótimo para esse tipo de trabalho. Prontinho. Agora observe aqui. Vocês sabem que a gente não utiliza argila aqui nos nossos trabalhos, né? Eu peguei aqui tira de papelão, assim, cortado nesse formato aqui, desse jeito aqui, com isso aqui pra cima. E fui enrolando, ó. Não precisa ficar passando tanta cola não, tá, pessoal? Eu fiz isso aqui, ó. Eu fui enrolando aqui bem apertadinho. De vez em quando passava um pouquinho de cola. Fui enrolando bem certinho assim, ó. Até chegar no tamanho certo para eu colocar aqui no meu vaso, ó. Que é onde a gente vai montar nosso arranjo, tá? Eu já tô com ele aqui pronto. Só que se você encaixar ele aqui, para você tirar depois, vai ser difícil. Então, olha só o que a gente vai fazer. Peguei aqui, já até conversei com ela sobre isso. Peguei aqui, ó. Aqui já tá cortado no tamanho certo. Cortei a pontinha desse arame aqui. Vou colocar aqui bem aqui no último, ó. E vou colocar esse barbante aqui. Presta atenção, isso aqui é muito importante, tá? Para vaso de festa. Porque a pessoa, às vezes, quer só o vaso para estar colocando palmeiras, para estar colocando flores soltas, entendeu? Pronto. Eu acho que muita gente aí já entendeu o que eu tô querendo fazer aqui. Eu fiquei matutando o que eu ia fazer para tirar isso aqui depois. Aí Deus me mostrou isso aqui.
Prontinho. Ó. Aqui eu vou amarrar. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Vocês vão saber agora. Ó. Pra eu poder puxar, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou encaixar aqui, certo? Fica ruim, ó. Você não consegue tirar. Mas se você colocou aqui, ó, quando você querer desmontar o vaso, é só você fazer isso, certo? Podem estar fazendo isso. Só que eu acho que esse aqui ficou muito embaixo. Ficou muito papel, quer dizer. Vou colocar mais. Tirar mais. Prontinho. O barbante aqui não vai alterar nada lá, ó. Quer tirar? Pronto. Certo? Pegou a dica? E tem muito mais dica aqui no finalzinho da aula. Fica aí, vai deixando seu like. Fique com a gente que vocês não vão se arrepender. Agora eu vou organizar aqui a mesa pra gente estar montando o nosso vaso, tá? Eu vou ter que distanciar a câmera um pouquinho, mas eu vou estar sempre focando as partes principais pra você não perder um detalhe, certo? Tudo prontinho aqui, acho que aqui tá bom. Aqui você não vai perder nada, ó. Aqui já fizemos todo o processo. Tem as demonstrações pra fazer pra vocês daqui a pouco. Na última aula, lembra que eu falei que iríamos usar os complementos aqui? Então, esse chegou o momento. Temos já palmeiras aqui na outra aula, em uma outra aula de complementos. Temos as palmeiras aqui, tá? Que eu dei uma aula. Ó, eu vou estar deixando o link aqui dos complementos, que foi a última aula. Vou deixar o link das palmeiras. Quem tem dificuldade de entrar, vai pedindo ajuda aí, viu, pessoal? Para vocês estarem encontrando o que a gente deixa aqui nos links. Aqui eu fiz 3 palmeiras em tamanhos diferentes pra gente estar colocando aqui nesse arranjo, tá bom? Você pode estar fazendo aí qualquer folhinha, tá fazendo isso, ó. Vai fazendo uns triozinhos assim de folha, tá? Essa aqui já temos aqui no canal também, mas qualquer coisa na próxima aula eu faço pra vocês, mas é bem fácil, ó. Fiz aquela forma que a gente modela no grill, tá? É uma folhinha média, certo? Vocês podem estar fazendo aí. É bem simples. Aqui fiz as nervuras com caneta, é bem simples mesmo. Essa parte aqui de dentro, tá vendo que tá mais verde? A pintura dela é estilo a pintura da flor temária que temos aqui. Eu passo o pincel aqui com a tinta e depois venho com a tinta por cima e ela fica assim, ó. Tá vendo? Ela é bem simples, tá, pessoal? Bem fácil. Mas você pode estar usando aí a folhagem de sua preferência, certo? Eu vou concentrar essas folhas desse lado aqui, ó. Espera que eu já viro pra vocês, tá? Prontinho. Vou deixar assim. Agora aqui, temos aqui também essas florzinhas aqui, ó. Fizemos arranjinho de banheiro, lembra? Tem várias dela aqui, ó. Tem uma aula só dela, aí eu fiz pra gente estar colocando aqui no meio, ó. Aqui eu vou colocando aqui, ó. Só vou dar um exemplo pra vocês. Eu nem vou encaixar lá no papel, não. Vou deixá-las assim e vou colocando aqui alguns complementos dentro dessas folhagens aqui, tá? Só pra vocês verem como fica. Esse aqui eu vou encaixar. Eu vou encaixá-las, gente, pra não ficar soltando, né? Que eu tenho que fazer as fotos também. Pronto. Temos esse complemento aqui também, que fizemos na aula. Vou encaixar um pouco deles aqui. Ó, e assim vai ficando, certo? Agora esse lado aqui. Vou colocar uns matinhos, esse aqui que fizemos aqui no canal, desse lado aqui. Já vou colocar e viro pra vocês. E ele vai ficando assim, certo? Olha só, vou pegar aqui, que também fizemos aqui na última aula de complementos, essas folhas aqui. Vou colocar bem aqui, ó.
Vou pegar esse complemento aqui que fizemos aqui também. Olha só, na última aula nós fizemos ele assim, ó. Tá? Deixei a metragem toda lá pra vocês. Esse aqui um pouco maior foi com a tira de 11 centímetros, né? Esse aqui foi menorzinha, eu acho que foi de 7 centímetros. Essa aqui tem 11 centímetros. E a pintura desse aqui, eu fiz uma pintura, pintei só no meio, né? Assim, ó. O EVA assim eu pintei só no meio. E a gente fez esse complemento. Esse aqui, a pintura, vocês estão vendo que é diferente. Vocês vão pintar assim, ó. Tá vendo? Só nas laterais. Foi só isso que mudou nesse complemento, mas é o mesmo que temos lá no canal, tá? Vou colocá-lo aqui, ó. Vou deixar para que eu coloque ele depois. Vou colocar a flor. Qual flor que iremos usar? A Viena Real, que tem aqui no canal também. Vou estar deixando o link aqui também, tá? Foi uma flor que eu criei aqui já faz algum tempo. Vou estar deixando o link dela também, ó. A flor e os botões. Não precisa estar colocando folha para esse arranjo não, tá? Esse aqui eu não coloquei folha não. Eu vou encaixar aqui e já viro aí para vocês. Ó. Vou colocar o complemento aqui. Esse aqui também fizemos aqui. Esse aqui eu vou colocar aqui, ó. Todos os complementos já temos aqui, tá? Esse aqui também, ele era encaixado antes dessa folha. Espera aí. Ó, vai ganhando vida. Aqui atrás você pode estar preenchendo com os matinhos, tá? Pode colocar complemento, tá? Ah, esses arranjos, eles são assim mesmo. Eles são bem cheios. Esse aqui também fizemos, lá na outra aula, nós fizemos ele de uma outra cor. Dessa cor aqui, ó. Na aula dos complementos, nós fizemos dessa cor aqui, tá? Esse aqui eu vou colocar essa cor. Esse aqui eu usei a tinta cerâmica e coloquei um pouquinho do preto, aí deu essa tonalidade, tá? Vou colocar ele aqui bem caidinho aqui perto da... Ó. Tá vendo? Agora vamos pro toque final. Esse aqui que eu voltei lá na aula para explicar, lembra? Olha o que eu vou fazer com esse aqui. Coloquei um arame aqui na ponta. Ó, tá vendo? Acho que tá bom aqui, né, gente? Se fosse montar para valer, eu afastaria mais as vienas. Mas eu acho que já deu para vocês entenderem direitinho aí, né? Deixa eu fazer as outras demonstrações para vocês aqui. Ó. Vamos falar sobre esse aqui agora, tá? Vou tirar esse aqui pra gente conversar sobre esse aqui. Esse aqui é bem fácil de fazer, mais fácil que esse que fizemos aqui. Olha só, preste atenção aqui, tá? Eu prometi que quem fizesse esse aqui conseguiria fazer esse. Aqui eu peguei apenas uma placa de papelão, só isso. Nem precisei colocar outra, que esse papelão aqui ele era um pouquinho grosso. E forrei com junta, do mesmo jeito que forramos a de tecido, ó. Tá vendo? E aí fui juntando. Esse aqui ficou ótimo pra fazer, vocês vão amar.
Esse aqui, o único detalhe foi que eu coloquei aqui, ó, amarrei aqui esse lacinho. Fiz do mesmo jeito, gente, ó, só que aqui foi com fio de juta, tá? Da mesma juta que eu coloquei, ó. Não, minto, esse aqui foi senzal, ó, mas pode ser com fio da própria junta, tá? Como eu já expliquei aqui nas aulas, você pode estar desfiando para estar fazendo esses trabalhos. A flor que fizemos aqui, que eu coloquei nesse aqui, foi a temária. Esse aqui também vai ser desmontado, que esse vaso também é dela, certo? Aqui a flor temária, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link da temária, da Viena, daquele outro, das palmeiras também eu vou deixar, dos complementos foi a última aula, tá logo aí você vê, mas eu posso estar deixando também, entendeu? E é isso, olha só, vou falar aqui com vocês sobre os moldes. Eu vou estar deixando aqui na descrição um molde, para você estar imprimindo, para você estar fazendo seu trabalho, certo? Esse aqui foi o que trabalhamos aqui. Esse aqui é o de chão, ó, ele tem 43 de altura, ele é mais alto que o outro. Vou estar deixando também aqui na descrição para você estar fazendo. Como que eu fiz esse aqui? Do mesmo jeito do outro, não mudou nada. Vinquei de um lado, virei, vinquei do outro lado também. A diferença é o tamanho, tá? E ele é um pouquinho mais estreitinho que o outro, não mudou nada. Vou colocar aqui perto do outro para você ver que são todos iguais, ó. Tá vendo? O de mesa e o de chão, certo? Deu para entender direitinho, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aí, certo? E agora eu vou ter que fazer um outro desse aqui, só que com esse estilo aqui, ó. Conjunto, tá? Vou ter que fazer para fazer o parzinho desse aqui, que ela escolheu assim, certo? Eu acho que não ficou nenhuma dúvida, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem estar perguntando aí. A nossa aula de hoje foi essa, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Até a próxima, gratidão. Tô eu aqui, atrás das flores. Ah, pessoal, mas antes disso, deixa eu falar pra vocês aqui como foi que eu pintei essa Viena, tá? Como que eu fiz ela, uma pintura bem diferente na qual trabalhamos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho como ela ficou linda, ó. Eu pintei ela, a pétala toda, ó, com aquela tinta PVA amêndoa, tá? Toda a pétala. E depois vim com a tinta cerâmica também PVA nas pontinhas, ó. E deixei assim, foi só isso que eu fiz, tá? A pintura ficou bem diferente daquela primeira que fizemos aqui. Mas foi por isso, eu coloquei a tinta amêndoa e cerâmica nas pontinhas. Aí ficou essa tonalidade bonita, ó. Você pode estar fazendo aí no seu, tá bom? Até a próxima, gratidão!